né? Então, seus colaboradores eram atendidos por conta que tinha esse direito, né? Por conta que era descontado ali mensalmente o salário ali daquele trabalhador, né? Para garantir a assistência médica. E a gente sabe que é uma assistência médica ainda muito precária, muito geral, né? Aquela coisa bem geral, sem muitas especialidades, né? Então era bem difícil, né? Nessa época. E aí, assim, é o que eu tenho de experiência para contar para vocês, né? Então, assim, não tinha aquela assistência preventiva que hoje a gente tem, não tinha aquela coisa aquele cuidado de prevenção, era mais aquela situação curativista, que você ia quando você tinha um problema de saúde, que você ia passar ali por uma consulta, receitava-se uma medicação, você seguia a medicação, e ali você obtia ou tentava obter a sua cura. Certo? E aí o Brasil atuou muito nessa situação curativista, né, ao longo de muito tempo. Pessoal, nós já estamos avançando bastante aqui, né? Vamos lá, continuar aqui. Me perdi. Não pretendendo entrar em mérito dos objetivos do Estado com a iniciativa da implantação do seguro social, para que a maioria dos autores foi uma atitude de caráter altamente controlador dos segmentos dos setores essenciais da economia brasileira. As CAPs tinham uma forma de financiamento tripartite, onde o Estado, empregados e funcionários arcavam com o financiamento. Entretanto, os únicos que não podiam repassar recursos eram os funcionários, pois o Estado podia adiar seus compromissos ou até mesmo aumentar impostos para compensar seus gastos. E os empregadores podiam repassar este custo para os produtos e serviços. Entretanto, os funcionários não tinham para quem repassar seus custos. A gente sabe aqui, resumindo isso aqui, era aquela coisa, o Estado ficava com a parte do recurso que era destinado a esses CAPs, né? A empresa também, e o funcionário. Né? E pela empresa a qual ele prestava. Então, a empresa tratava ali de negociar com o Estado a assistência que seria prestada ali àquele trabalhador. E aí, como sempre, né, os altos custos, a burocracia do serviço público sempre atrapalhou o trabalhador, né? E a história mostra isso. Isso, né? O Estado acabava arrecadando mais e oferecendo menos, né? E quando o Estado decidia aumentar o preço do serviço, de quem era que ele ia cobrar esse aumento? Do trabalhador, que é o que sempre acontece na atualidade hoje, né? A gente sempre vai pagar mais tributo, mais imposto, né? De tudo que a gente consome, tudo que a gente ali, né, precisa. Então, sempre é mais fácil para o governo se organizar suas finanças e dizer assim, vou gastar mais hoje, mas esse gasto não vai sair do meu bolso, vai sair do bolso de alguém. Então, eu vou aumentar o quê? Os tributos, os impostos, e esses tributos e esses impostos, quem vai bancar, quem vai pagar? O povo. Conta disso, né? Então, ela não se propagou por muito tempo, né? Por quê? Porque viu-se muita falha, né? E aí acabou que meio que a população tendo mais prejuízo do que benefício. Então, não foi reformulado, né? E aí chegou o INAMPS e hoje a gente tem o INSS, né? E também
assim, é aquela coisa, né? O INSS hoje você contribui, né? Você informalmente trabalha, não, eu trabalho por conta, eu vendo, sei lá, confecção, calçados, bijuteria, perfume, e eu quero pagar meu INSS. Você pode pagar como autônomo, né? Nada impede de pagar. E aí, o que é que você vai ter de benefício futuro? Uma possível aposentadoria, se, né, chegar a se aposentar, porque, por exemplo, hoje a gente tem esse desconto e o nosso dinheiro não está sendo guardado. Por exemplo, eu tenho contribuição já do INSS, né, contribui todo mês. Todo mês não é descontado automaticamente ali, né, do salário do trabalhador. Então, o que é que acontece? Esse dinheiro ele não está ficando em um caixa ali de reserva. Ele está sendo pago a aposentadoria agora dos que estão aposentados agora. Então, quem vai pagar a minha aposentadoria que eu já contribuo agora? Essa é a interrogação que a gente tem para o futuro, né? Eita, Laura, nós, né? Desse jeito. Por quê? Porque hoje, o trabalhador de hoje que está tendo esse desconto, ele está pagando os aposentados de agora. Não está ficando lá na reserva, não está ficando lá no caixa guardado. Eu tenho uma garantia de aposentadoria? Talvez não. Eu estou contribuindo, mas talvez eu não tenha garantia de aposentadoria lá no futuro. Por quê? Falta de organização do serviço público, certo? Então, essa desorganização, meu povo, ela veio junto com o Brasil aí, né, com toda a descoberta do Brasil, lá do Brasil colônia, lá do Brasil império, né, todas as do Brasil republicano, do Brasil democrático, né, enfim, né, todas as facetas que o Brasil já vem passando. Pois é, Glória. Quando for trabalhar, você vai contribuir para o aposentado de agora. E saberá Jesus, né, ter esse dinheiro lá quando você chegar na sua velhice, com uma aposentadoria, essa garantia. Essa garantia, ela não é real agora. Ela é um ponto de interrogação. Outra coisa também, por exemplo, né, outra situação, meu povo, é a questão, por exemplo, você se afastar do emprego, né? Uma doença ocupacional, algo do tipo, você precisa se afastar para uma cirurgia. Aí aquela empresa, ela vai, né, lhe afastar e ela vai deixar, ela só paga seu salário por 30 dias ali. Se você passar mais do que isso afastado, o que é que vai acontecer? Aí quem vai assumir é o INSS. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Se você pensa que você dando entrada num benefício, né, num afastamento por doença, por alguma situação, você vai receber esse dinheiro de imediato? Não é. Tem perícia médica para fazer, tem toda uma situação de você esperar, é toda uma burocracia. Então, você pode esperar de 2 a 3 meses para ver a cor do dinheiro do INSS. Coisa que todo mês, todo santo mês, é descontado o salário. Bem direitinho. Basta você receber o dinheiro ali, pronto, chegou a data de receber seu salário. Já foi descontado, meu amor, do INSS. É mais ligeiro do que o salário cair na sua conta. Certo? Mas a demora de você receber dinheiro que você investiu lá, investiu não, né? Que está destinado lá no INSS. Então, são coisas que precisam mudar, né, no nosso país, mas infelizmente é difícil. Pessoal, a gente tem essa aula de cuidados clínicos e as 2 próximas seriam de controle de infecção hospitalar. Eu continuo aqui, eu queria concluir com vocês até o slide 19, pode ser? Nós estamos no 14. Pronto, aí quando eu terminar o slide 19, aí a gente vai para controle de infecção hospitalar, tá bom?
hospitalares, aqui possivelmente, né, enfermeiras, fazendo um cuidado aqui com uma pessoa acamada, né? A gente já vê a figura da mulher aqui. Como é, Tiffany? Deixa eu ver. Esse computador tá tão lento. E as pessoas gastam um monte, né? Às vezes tem que fazer perícia. Em outras, justo, né? Ainda tem essa questão das perícias em outros municípios. Aí nega, o médico nega. Aí você tem que correr atrás. Você às vezes está lá munido de tudo que é de provas, né? Exames, tudo que comprova ali que você realmente precisa. E muitas vezes é negado, né? Vendo ali a necessidade é negado, né? E é muito burocrático. Para receber, minha gente, é difícil, viu? Muito tempo. Filha, que passa pela... Porque no INSS tem os médicos peritos, que vão avaliar o caso, né? Para saber se realmente ali aquela pessoa ela tem a necessidade de estar afastada do trabalho, se ela realmente não tem condição de voltar ao trabalho, se realmente ela não tem condição de trabalhar, de exercer aquela função. E aí, o médico perito dando um aval de que realmente aquele trabalhador ele não tem condição, porque só quem pode dizer isso é um médico. Então, ele vai dar o aval se aquele trabalhador ele tem ou não condição de voltar a trabalhar. Então, o que é que acontece? Quando o médico nega, significa dizer que aquele benefício foi negado, que aquele afastamento não pode acontecer e o INSS não vai pagar. Se o médico ele aprova, né, ali a perícia, ele diz, ele lauda ali aquele trabalhador como incapaz de trabalhar, aí o que é que acontece? Aí ele vai receber o benefício. Quando ele dá o aval de que realmente aquele trabalhador que está afastado precisa receber, ainda tem toda a parte burocrática do INSS liberar ali aquele benefício, né? Não é uma coisa de... O médico hoje dá o aval da perícia, ele aprova a perícia e amanhã a pessoa recebe o benefício, leva tempo, né? Até cair na conta do trabalhador, leva um certo tempo. Então, minha gente, assim, é pedir a Deus para não precisar do INSS, viu? Para receber esse salário, para ficar afastado. Laura, eles podem negar até dinheiro, né? E aí toda a Previdência Social, ela está inchada, certo? Ela está inchada. Por quê? Porque esse dinheiro ele é mal organizado. Esse dinheiro que a gente repassa, ele é mal administrado. Então, acho que não sei, é toda uma situação lá que eles avaliam, né? Se negam demais ali naquele período, se negam de menos, quantas perícias tem agendado ali por mês. Então, é bem complicado, é bem intenso o negócio, né? É muito desafiador, né? Você necessitar. Às vezes a pessoa faz cirurgias, fica debilitado ali, sofre um acidente, precisa fazer cirurgia de fratura. Então, tudo isso aí requer, né, um certo tempo para se recuperar. Então, ele pode negar, achar que a pessoa pode trabalhar ali de boa, né? É difícil. Vamos voltar aqui para a nossa parte hospitalar. Então, a gente tem aqui, né, as estruturas, a gente percebe bem simples para a época, né? Aqui acima, uma imagem de uma enfermaria, né, com vários leitos, provavelmente uma enfermaria masculina, né, pessoal? A gente percebe aqui a presença de homens, né, acamados,
e possivelmente profissionais também homens, né? Então, a gente já tinha essa estrutura, né, de antigamente das enfermarias. As enfermarias, né, são aqueles espaços que comportam mais de um leito, né, 2, 3, 4 leitos, dependendo do tamanho, né, da estrutura física, né, da enfermaria. Então, ela vai comportar alguns leitos a mais ali. Geralmente, nos hospitais vão ter leitos de enfermaria, leitos de apartamentos, né? Apartamento não, já é aquela coisa mais restrita, é individual, né? Assim como também os isolamentos, né? Não tem como, por exemplo, uma pessoa com uma doença contagiosa estar em uma enfermaria com outras pessoas, né? Então, tem a parte do isolamento também hospitalar, ok? Pronto, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro hospício, né, do Brasil, né? O Hospício Pedro II. Que é o processo de construção aí do hospício, né? O Brasil, na época, muitas pessoas com algum tipo de transtorno mental, né? Ou simplesmente aquela pessoa que via as coisas diferentes e não se enquadrava ali nos moldes das sociedades da época e acabava sendo rotulado, né, taxado, discriminado como uma pessoa, né, louca, que era a palavra da época, né? Hoje a gente não, esse nome louco, loucura, né, a gente precisa ter um cuidado muito grande ao pronunciar, né? A questão da substituição da palavra louco por, né, pessoa portadora de transtorno mental, né? Então a gente não pode chamar ninguém de louco, né, de doido, são termos pejorativos, né, discriminatórios, né, que não é legal para a gente estar chamando, né? Principalmente nós da área da saúde que tem esse entendimento. E aí o Hospício Pedro II, ele foi inaugurado, né, no Rio de Janeiro. Hoje é a atual, né, faculdade federal, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito bem estruturado, também demorou alguns anos para ser erguido, né, para ser construído. E aí, o que é que aconteceu, né? Recebeu muitas pessoas com seus problemas psíquicos e hoje, na nossa realidade, né, é a faculdade de medicina e a UFRJ, né, Rio de Janeiro, a Universidade Federal. Então, foi inaugurado em 1852, né, foi o primeiro hospital do Brasil e o segundo da América Latina, né. Até o início do século XIX, os alienados mentais, aí como também eram chamados, né, os portadores de transtornos mentais, alienados mentais, né, recebiam esse nome. Não recebiam qualquer tipo de tratamento, mas também não foi a construção do hospício ali, aquelas 4 paredes, né, que também deu um tratamento adequado. De maneira alguma, esse hospício, ele tratou, né, nesse período aí, de forma humanizada, a questão da discriminação, era tirar do meio da sociedade aquelas pessoas, né, com transtornos, comportamentos que não eram bem vistos na época da sociedade, e aí, né, eram colocados, eram levados a hospício Pedro II, certo? Se fossem calmos, ficavam vagando pelas ruas, se fossem agressivos, ficavam presos e acorrentados em cadeias. Tinha de tudo. Somente nos meados do século XIX que a Santa Casa de Misericórdia passou a receber e cuidar também de pessoas, né, com problemas psíquicos. Em 1841, o provedor da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, José Clemente Pereira, iniciou uma campanha pública para a criação do Hospício dos Alienados.
em 24 de agosto de 1841, foi lido o decreto imperial autorizando a criação da instituição, né? É um pouco da história da criação, né? Dom Pedro II, na época imperador, né, do Brasil, contribuiu com uma parte da verba necessária, a população também, no geral, né, contribuiu também. O benefício 1850 para construir o hospício. É um dos expoentes da arquitetura neoclássica do Brasil. Ó, e mais uma vez a gente falando de arquitetura, né? É uma área muito boa, muito vasta, né? E a gente tem muitas construções antigas que comprovam toda essa competência, né, da arquitetura, né? Daquelas pessoas que trabalhavam junto aí com a parte de arquitetura. O projeto é resultado da colaboração entre alguns dos maiores arquitetos ativos, né, o José Domingos Monteiro e Joaquim Cândido, e José Maria Jacinto Rebelo. Então, o Pedro II, né, o hospício, ele levou 10 anos para ser construído. A princípio, ele teve essa necessidade, né, para manter ali a ordem, né, manter a ordem, aliás, da sociedade da época, né, que aquelas pessoas ditas, né, com problemas mentais perturbavam essa ordem, né, social. Então, foi criado para poder servir ali de depósito, né? Não tinha um tratamento digno, não tinha tratamento específico, não tinha, era aqueles experimentos os lados, os calmos tinham menos problema, mas os que eram mais agitados ficavam presos, acorrentados, precariedade com situação de limpeza, de higiene, de alimentação. Então a gente via todo um descaso, né? Vocês já assistiram aquele filme O Bicho de Sete Cabeças, com o Rodrigo Santoro? Ele é um filme que é atual, assim, ele não é muito antigo, mas ele retrata bem o descaso já na época atual, né? Nossa, nesse século agora, 20, 21, a situação do trabalho, do tratamento dado, né, aos portadores de transtornos mentais, né? Vocês viram também em saúde mental a questão da reforma psiquiátrica, não viram? Hein? Estudaram sobre a reforma psiquiátrica? Que foi justamente, né, toda essa modificação do tratamento, das condições, né, humanizadas de tratar uma pessoa portadora de transtorno mental, né? Nesse período aqui, meu povo, desse hospício, né, mas a partir daí foram criados vários hospitais psiquiátricos, que eram ditos também como hospício, né? E aí a gente via muito a questão da reforma psiquiátrica, trabalhar, lutar pelo fechamento desses hospícios, garantir uma instituição mais humanizada, e foi aí que surgiu os CAPs, né? E atende ali, né, diariamente, e que os leitos de internação, que antes eram nos hospícios, agora eles são gerais, né? Hoje, uma pessoa portadora de algum transtorno mental, ele tem o direito de ser atendido num hospital geral que atende qualquer tipo de patologia. Os problemas mentais são patologias mentais, mas são patologias, né? Então, acabou, né, com os hospícios, o fechamento, e aí o atendimento é CAPs e hospitais gerais, né? Gerais que atendem todo tipo de patologia, incluindo os problemas psíquicos. Vamos lá, que eu vou para
para controle de infecção. Então, os primeiros pacientes vieram transferidos das enfermarias das Santas Casas de Misericórdia do Rio, né? Os médicos da época passaram a tentar reabilitar os pacientes. No Hospício dos Alienados, praticavam terapias ocupacionais em oficinas de manufatura de calçados, artesanatos de palha, alfaiataria, né? Então, era uma forma de também dar a eles alguma atividade, né, para que eles pudessem ocupar a mente, eles se dedicarem ali e avançando ali no tratamento, né. No entanto, na época não havia um tratamento biológico e formas para controlar os mais agitados, né. Então, aqueles que eram mais agitados eram trancados, amordaçados, ficavam sem comida, sem roupa para não se rasgar, aquela coisa toda. No final do século XIX, havia oficinas que possibilitavam o aprendizado, habilidades, fundição de ferro, encanamento, engenharia elétrica, carpintaria, marcenaria, manufatura de colchões, tipografia, pintura. Então, foram algumas situações que foram colocadas para aí, né? Aqui é uma imagem, né, do hospício Pedro II em 1852, né? No início, né, da construção, e uma foto atualmente hoje onde funciona, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, a UFRJ, certo? Pessoal, essa parte aqui das classificações dos hospitais, né, e as características do serviço, a gente vê na próxima aula, certo? Posso ir para o controle de infecção hospitalar? Vocês estão vendo? Eu acho que eu tenho que abrir essa tela. Agora sim? Estão vendo? A aula de canaça é 1 hora, galera. Ok. Bom, pessoal, já sabem vocês que é uma disciplina nova, né, para mim. Mas a gente tem um bom entendimento sobre o controle de infecção hospitalar. E hoje esse controle de infecção hospitalar nessa atual epidemia que a gente está vivendo, né? Pandemia, aliás, que a gente está vivendo, ela requer muito desse conhecimento, né? Para que a gente possa ter cuidado de não se contaminar, né? O controle de infecção hospitalar, ele tem essa situação de tanto proteger, né? Buscar a proteção do profissional, agora já está falhando, tanto a proteção do profissional, né, de saúde, como também do profissional proteger o seu paciente, né, do paciente proteger também o seu profissional. Então, a gente precisa de um conhecimento para também orientar aquele paciente para que ele possa fazer a parte dele no sentido de se proteger, né, e proteger os outros. E nós também, enquanto profissional de saúde, temos devidos cuidados, né, para se proteger. A palavra principal, né, do controle de infecção hospitalar, para você controlar a infecção hospitalar, o passo primordial aí, meu povo, é a lavagem das mãos, certo? Observou-se ao longo de vários estudos, de vários profissionais da saúde, né, ao longo de vários séculos, vários anos, a importância da lavagem das mãos. Você está com a sua mão limpa, né? Desinfectar a sua mão para você
não passar ali aquela infecção. A gente vai trabalhar um pouco aqui sobre a história, né, do controle da infecção hospitalar. A gente vai ver um pouco ainda também de biossegurança. Lembra quando a gente estava estudando saúde e segurança no trabalho, que eu disse a vocês que a gente deveria rever algumas coisas de biossegurança, esterilização, né? A esterilização ela é um fator primordial nesse controle de infecção hospitalar, concordam? Se eu não desinfectar, se eu não esterilizar bem um material e for utilizar naquele paciente, eu vou contaminar ele dentro do hospital? Certeza, né? Então, a gente precisa ter os cuidados lá na esterilização também para obter esse controle de infecção hospitalar, né? Vou passar para vocês esse conteúdo, esse slide. Tem também uma apostila é a apostila da escola, né? Do curso. Eu vou enviar também para vocês quando a gente estiver vendo as partes mais específicas. E à medida que a gente for trabalhando os conteúdos, a gente vai postando os conteúdos. Não dá para postar atividade agora, porque a gente tem que se familiarizar aí aquele conhecimento básico para a gente começar a passar as atividades. Então, essa semana agora e a próxima semana são mais de conteúdo, explicação de conteúdo. Então, quando eu terminar de explicar os conteúdos, aí a gente vai, né, passar as atividades para vocês ir realizando, ok? Mas aí já vão lendo, já vão pesquisando, tirando dúvidas, organizem os horários de vocês, tudo, certo? Para que vocês possam dar de conta de tudo. É muita coisa, mas é preciso que a gente, né, se organize para poder não ter dúvidas e conseguir também, de certa forma, caminhar ali sem muita pressa, sem muito atropelo, né? Então, o controle de infecção hospitalar, meu povo, ele está muito presente, né, na unidade hospitalar. Mais uma vez, a gente está falando aqui de hospital, né? Mas, Íria, e quer dizer que lá na unidade básica de saúde, lá no PSF, lá no CAPS, eu não preciso me preocupar com o controle de infecção? Sim, precisa sim. Né? Independente dos atendimentos que vão ser feitos naquela unidade, você precisa ter uma noção de controle de infecção, certo? É porque aqui a disciplina, ela especifica muito a questão, controle de infecção hospitalar. Porque, assim, subentende-se que o hospital, ele é mais propício a esse tipo de infecção. Por quê? Porque, geralmente, os pacientes em situações mais graves, né, situações de doenças contagiosas, transmissíveis, eles vão ser cuidados em hospitais, concordam? Mas não quer dizer que, por exemplo, lá naquela unidade básica de saúde, lá do TRUSUL, lá onde Maria Clara mora, né, os profissionais de lá não devem ter cuidado, certo? Por quê? Porque lá vai ter uma sala de odontologia, adoro o TRUSUL, o lugar longe. E lá tem muita história, né? Lá é cheio de história, né, meu povo? Lá dá para escrever um livro, né, Maria Clara? As histórias de lá. Tiffany também. Eita. O povo tem muita história, né, Tiffany, lá? Pois pronto.
história do Trusso, menino, deve ter. Ó, vocês anotem aí no caderninho de vocês, aí no livro de história, porque quando a gente voltar eu quero saber de todas. Ai, meu povo, só um minuto para a gente descontrair, viu? Pronto, então lá no Trusso, lá no PSF do Trusso, tem um atendimento odontológico, né? Tem um ambulatório que realiza curativos, né? Retirada de pontos, medicações, nebulizações, né? O uso Então, são procedimentos que você precisa ter cuidado de desinfectar, de limpar, né, o ambiente, usar materiais descartáveis, usar materiais esterilizados. Para quê? Para se evitar essa contaminação, para se evitar né, essa infecção do outro, né? Então, o que acontece? Eu preciso ter esse cuidado em qualquer ambiente de saúde, certo? A gente vai se voltar mais aqui para a questão hospitalar, porque, como já falei para vocês, é uma área que requer um cuidado maior, né? É um ambiente, é uma instituição que vai receber pessoas com complexidade bem maior, né, de doença do que aquela pessoa que vai para a unidade básica de saúde. Mas, às vezes, como a gente viu lá no SUS, né, na estruturação do SUS, na LOS, né, 8080, né, /90, que a porta de entrada para o serviço de saúde é a atenção básica, não é isso? Então, muitas das vezes, aquela pessoa que está com uma doença contagiosa, que está com alguma enfermidade, ele passa primeiro lá na unidade básica de saúde, para depois seguir para a instituição hospitalar, né? Nem sempre ele vai direto para o hospital. Ele pode ter a porta de entrada dele pela assistência básica. Então, nessa situação aí, tem que ter esse cuidado lá na atenção básica, né? Lá no CAPS também, que é uma outra modalidade de serviço, não tem muita coisa, muito procedimento invasivo, ok? Então, o primordial dessa disciplina, né, é o quê? A lavagem das mãos. E certificar-se de que aquele material que você está utilizando no paciente está esterilizado, está intacto na embalagem que vem esterilizado, né? Uma seringa, uma agulha esterilizada, uma pinça que foi esterilizada lá na autoclave. Então, você precisa ter essa garantia, certo? E sempre esse contato com o paciente, né, diário, mas também lavar bem as mãos, né? Não só com álcool gel neutraliza o álcool, né? Ele neutraliza o micro-organismo na sua pele. Ele mata, mas ele continua impregnado na sua mão, né? Teve contato com alguma pessoa contaminada, aquele micro-organismo ele vai ficar inativado ali, morto na minha mão. E o que é que faz ele sair da minha mão? A água e o sabão, certo? Ilha, mas eu uso luva para fazer aquele procedimento naquele paciente, né? Eu estou utilizando sempre a luva. Então, cada paciente que você for fazer um procedimento, você vai ter que trocar a luva e também, tirando a luva, você vai ter que fazer essa higienização das suas mãos, ok? Então, vamos para aqui. A infecção hospitalar é aquela que não está nem incubação no momento em que o paciente, né, interna no hospital. Então, ele não vem com esse tipo de infecção lá de fora, né? Ele vai adquirir essa infecção hospitalar dentro do hospital. E aí, pessoal, o que a gente pode falar sobre isso é que os micro-organismos que estão presentes no hospital, eles são
bastante resistentes, né? Geralmente são infecções que vai adentrar ali o corpo da. Por exemplo, para controlar uma infecção bacteriana, né, uma infecção hospitalar bacteriana, são precisos administrar antibiótico de amplo espectro, né, antibióticos geralmente injetáveis, né, via endovenosa, para poder garantir ali o tratamento e a cura, né? Então, não é fácil curar uma infecção hospitalar. E, geralmente, essas infecções hospitalares, elas requerem o uso de um tratamento bem mais rigoroso, né, para aquele paciente, certo? Então, é uma infecção que ele vai desenvolver dentro da unidade hospitalar. Não é aquela doença que ele está indo tratar lá no hospital, não. Isso não é uma infecção hospitalar, certo? Então, ela vai acontecer dentro do hospital. Então, ela é adquirida após a admissão do paciente, que se manifesta durante a internação ou após a alta. O paciente também ele pode levar para casa, certo? Quando não dá tempo de manifestar no ambiente hospitalar, ele pode manifestar essa infecção hospitalar após essa alta, certo? E aí, né, ele precisa hospitalar para poder fazer o tratamento adequado, ok? Quando puder, se relaciona com internação ou com procedimentos invasivos. Ser ali adquirida pelo processo da internação, né, pelo ambiente, pelo manuseio, por técnicas erradas, inadequadas, introdução de materiais, né, contaminados, não esterilizados de forma adequada, né, procedimentos invasivos também, né, que requer ali o cuidado com aqueles materiais que são utilizados. Por exemplo, uma endoscopia, que tem aquelas mangueiras, né? Aqueles instrumentais que adentram ali tubo digestório. Aqueles materiais, eles precisam ser altamente esterilizados. Eu posso levar ali, né, uma contaminação, uma infecção de um paciente para outro, né? Lembra da nossa visita lá no Hemócio? Saudade, né, meu povo, das visitas. Mas tinha tanta coisa planejada para esse ano, né? Esse semestre. Mas, infelizmente, né? Que a doutora Hermelinda falou sobre a questão da endoscopia, né? Esses procedimentos, assim, de exames, diagnósticos, você precisa ter um prazo ali de 6 meses até, dependendo da situação, 1 ano para poder fazer uma doação de sangue, né? Então, você pode ter uma contaminação, né, uma infecção hospitalar, ao realizar algum tipo de procedimentos invasivos, certo? Uso de uma sonda nasogástrica para se alimentar via, né, nasal e vai lá para o estômago. Uma sonda vesical de demora. O que é uma sonda vesical de demora? É uma sonda que é colocada direto na uretra, naquele paciente que está impossibilitado de urinar espontâneo, certo? Então, ele vai urinar pelaquela sonda. Então, ele pode adquirir ali no ambiente hospitalar e aquela sonda ser uma porta de entrada para essa infecção, certo? A sonda em si, ela já causa infecção, não necessariamente infecção hospitalar, mas ela já causa infecção, né, urinária, né? Pode levar a uma cistite, né, que é a infecção da bexiga, pode levar a uma uretrite, que é a infecção da infecção renal, né? E aí subir, né? Infecção renal alta a nível de rim, infecção renal urinária, infecção urinária alta a nível de rim,
infecção urinária baixa a nível de uretra e bexiga, certo? Então, só para vocês terem uma noção aí de que essa infecção ela pode, né, ser disseminada lá no ambiente hospitalar ou quando o paciente receber alta, certo? Então, todo tipo de procedimento que a gente vai realizar no paciente, a gente precisa ter esse controle de infecção hospitalar dentro da nossa cabecinha, certo? Se evitar, ok? Então, todo material que eu vou utilizar no paciente, eu não posso utilizar em outro paciente. E aí o termômetro, e o pressão, o estetoscópio, como é que eu faço? Cada paciente que você for fazer a sua verificação de sinais vitais, né, você precisa higienizar, certo? Se você tem 5 pacientes ali na enfermaria para verificar a temperatura, você não pode simplesmente tirar o termômetro de um paciente e em seguida já colocar no outro. Você precisa antes fazer a higienização. E assim, meu povo, é importante frisar que a população hoje tem acesso aos meios de informações, certo? Hoje vocês terem o próprio termômetro de vocês no estágio é válido, mas é aquela coisa assim, você vai utilizar esse termômetro nos pacientes ali, né? Mesmo que você utilizando o seu termômetro no paciente, você precisa higienizar. Oi, Laura. Peraí, é porque deixa eu ver aqui no chat. Porque tem hora que não dá para acompanhar os... Podem até ter o termômetro de vocês, mas é aquilo que eu estou dizendo. Vocês precisam ter esse cuidado com a higienização, certo? Seja com o termômetro, seja com o aparelho de pressão, estetoscópio lá da unidade, a higienização ela tem que ser a mesma, rigorosa, certo? Se eu utilizar no paciente, eu tenho que higienizar antes de utilizar naquele outro paciente. Senão, eu estou levando a contaminação, uma possível contaminação do paciente para outro. E aí, meu povo, é aquela coisa, a gente não vê os micro-organismos, né? São invisíveis. E aí a gente precisa ter essa consciência de que é invisível, mas ele pode estar ali. Então, qual é a garantia que eu vou ter? É fazer a higienização adequada ali dos meus materiais, certo? Eu estava falando outra coisa, mas eu esqueci. Me lembrei. O que falhou agora? Eu estava falando alguma coisa, alguma informação que não tem aqui e eu esqueci. Não, foi antes de som. Ah, meu Deus, meu juiz. Para sinais de Alzheimer. Tem hora que falha, dá uns flashes assim de falha. Era mais ou menos isso, Laura. Era dos procedimentos invasivos mesmo. Pronto, então esse certificado de que os materiais que vocês estão utilizando com os pacientes de vocês estão adequados, esterilizados, né? É uma seringa ali, é uma agulha, que vocês observem a validade, se não está violada a embalagem, todo aquele cuidado que a gente já explicou para vocês. Cabe aqui também, nesse momento aqui, para se evitar, né, as infecções hospitalares. Né? Agora um pouquinho sobre a definição e históricos, né, da infecção hospitalar, certo?
Então, toda infecção adquirida após 72 horas de internação, quando se desconhece o período de incubação do micro-organismo. Então, não é aquela infecção, não é o paciente, ele vem, né, de casa com médico para tratar. Se eu chego no hospital com a pielonefrite, com a infecção urinária alta, lá nos rins, aí não é uma infecção hospitalar, porque eu já estou indo com esse problema de saúde, mediante comprovação de exames, de imagem, né, uma tomografia, né. Eu vou ter aí a confirmação de que eu já estou com aquele micro-organismo, então estou em tratar já, certo? Então, essa infecção hospitalar, ela vai ser desenvolvida aí nesse período aí de tempo, né? Até 72 horas aí, após 72 horas da internação. Isso quer dizer também, meu povo, que essa infecção hospitalar, ela está muito relacionada com o tempo de permanência de internação desse paciente. Concordam? Então, o maior risco, a maior probabilidade daquele paciente adquirir infecção hospitalar vai ser para aquele paciente que tem um grande período de internação. Se eu adoeço e vou para o hospital e ali eu preciso, né, fazer um tratamento medicamentoso, todos os meus cuidados, meus exames lá no hospital e tudo, e ele demora questão de 5, 6 dias, né, 7 dias, que geralmente é um tratamento para antibiótico, algum estabilizado no paciente, a minha chance de adquirir uma infecção hospitalar, ela existe. Envolvido, né, na assistência. Mas ela não vai ser aquela situação de maior risco em relação àquele paciente que fica muito tempo internado. Questão de semanas, meses, né? E se prolonga muito tempo ali a internação, certo? Pessoas que passam, por exemplo, a gente teve situação aqui de pessoas internadas na UTI aqui com Covid, de passarem mais de mês internados, né? Então, além daquela situação de UTI, de intubação, eleva-se o risco da infecção hospitalar, certo? Então, ela vai ser mais preocupante, né, para aqueles pacientes com grande período de internação, ok? Vale ressaltar que também aqueles de curto período podem adquirir, dependendo das condições de cuidado, né, da equipe que está assistindo ali aquele paciente. É uma equipe que é comprometida, que é preocupada com o controle de infecção hospitalar, as chances vão ser mínimas dessa pessoa adquirir esse tipo de doença, certo? Caso contrário, aí vai ser mais difícil tratar, vai ser mais tempo internado agora para controlar uma infecção hospitalar, certo? Então, toda infecção adquirida após 72 horas de internação, quando se desconhece o período de internação dos micro-organismos. Essa infecção hospitalar está muito voltada para a contaminação por bactérias. Não quer dizer que os outros micro-organismos não mas as bactérias são os organismos aí, os micro-organismos mais, vamos assim dizer, notados em relação à infecção hospitalar, certo? Aquelas manifestadas antes de 72 horas de internação, desde que seja relacionada com procedimentos diagnósticos ou terapêuticos realizados durante esse período. Se for detectado antes das 72 horas, tem que estar relacionado com algum tipo de procedimento, de alguma assistência que aquele paciente recebeu dentro do hospital, certo? Porque senão eu vou relacionar com a situação patológica que ele veio para o hospital, certo? E eu só posso relacionar
com tudo que foi oferecido para esse paciente no ambiente hospitalar, ok? Entenderam? Só Glória, entendeu? Mas esse remédio é pra infecção, mãe. Tu acha que eu vou tomar isso? Gente, se tiver rápido, vocês me avisem que eu volto, viu? Não, de boa. Pronto, ó. Então, assim, falar um pouquinho da parte inicial aqui de cima. Que, né, as infecções hospitalares, elas vão ser adquiridas nesse período aqui, né, após 72 horas de internação, certo? Esse período aqui, ele vai estar relacionado com os procedimentos, com a assistência que o paciente ele vai receber, certo? Ele está relacionado com a assistência, com os cuidados que o hospital, a equipe de saúde, ele vai oferecer, ok, Fabrício, ele vai oferecer ao paciente, certo? Então, eu quanto equipe, né, profissional ali do setor, da unidade, eu preciso ter esse cuidado desse controle de infecção, de não transmitir essa infecção para o meu paciente, certo? E aí ele vai, se eu oferecer algum serviço, algum atendimento, que não houve um cuidado de higiene, que eu não higienizei bem minhas mãos para fazer aquele procedimento. Ó, pessoal, outra coisa, né, abrindo um parêntese aqui, mas também muito importante, é a questão da limpeza do ambiente, certo? Esse controle de infecção hospitalar, ele não cabe só a mim, enfermeiro, ele não cabe só a mim, técnico de enfermagem, ele não cabe só a mim, médico, responsável por aquele paciente, mas ele cabe também muito aos profissionais da limpeza, certo? A limpeza do ambiente diário ali, a lavagem do quarto com hipoclorito de sódio, água sanitária. Água sanitária, né? Os móveis do ambiente, higienizar a cabeceira, né, da cama do paciente, do leito do paciente, os móveis que tem ali no ambiente, as cadeiras, poltronas que estão dentro ali do ambiente que o paciente encontra-se internado, a higienização do banheiro, a higienização do piso, das paredes. Então, é um conjunto, certo? Eu posso ter o maior cuidado quanto profissional de saúde, de toda uma técnica ali, né? Antisséptica, adequada, esterilizada. Mas se o ambiente não proporciona uma situação de higiene ali, também vai comprometer esse controle de infecção. Concordam? O paciente também precisa receber uma higiene corporal, né? No caso, um banho, né? A higiene corporal do paciente diária, ela precisa acontecer. Se o paciente consegue ir até o banheiro, fazer suas necessidades, higienizar, ótimo, ele está com essa autonomia. Se não, a equipe, meu amor, vou disponibilizar os conteúdos, tá bom? Eu só vou disponibilizar os conteúdos a partir de 3 horas eu posto, porque depois do almoço, né, eu vou fazer o almoço, depois do almoço eu vou ter aula novamente, certo? E aí, 3 horas que eu vou ter um tempinho livre, aí eu tenho 20 minutos de tempo livre à tarde, porque 3 horas começa a reunião com o de planejamento com o núcleo gestor, né? Aí eu vou ter aí um tempinho bem rapidinho, mas eu posto hoje, viu? Esses conteúdos que foram ministrados. Eu vou postar no
Pode postar no grupo de vocês do WhatsApp? Eu posto no grupo do WhatsApp, mas eu tenho o ambiente, ele requer essa limpeza. Se o paciente ele não consegue fazer essa higienização corporal dele, né? Porque ele precisa estar ali também mantendo sua limpeza corporal, né? Ele está ali se impregnando de micro-organismos daquele hospital e que ele precisa fazer essa higienização para ir fazendo esse controle também, né? Ele não ter tanto risco de adquirir essa infecção. A gente sabe que o hospital é um ambiente propício a micro-organismos, a contaminações. E aí, esse cuidado da higiene do paciente também entra como um princípio aí para o controle da infecção hospitalar, ok? Então, né, aqueles manifestados antes de 72 horas de internação, desde que seja relacionado com procedimentos diagnósticos ou terapêuticos realizados durante esse período. Para que a gente possa, né, para que um médico ele possa dar o diagnóstico, né, porque o médico é quem dá esse tipo de diagnóstico, certo? De infecção hospitalar antes das 72 horas, tem que ver o que foi realizado com esse paciente nesse período de diagnóstico, certo? Por exemplo, a pessoa dá entrada no hospital, sintomatologia, aqueles sintomas, né, e sinais que aquele paciente está manifestando, pode ser vários outros tipos de patologia. Porque é o período que o micro-organismo ele pode levar, né, da incubação até o desenvolvimento dos sintomas lá. Certo? Então, ele vai precisar mais ou menos desse período aí de tempo. É uma estimativa, esse tempo de 72 horas. Para poder começar a manifestar as sintomatologias da infecção hospitalar. Certo? Se essa infecção acontecer antes das 72 horas, ela pode estar relacionada com algum procedimento de diagnóstico desse paciente. Certo? Ou algum tipo de terapia que ela fez, né? algum tipo de como assim dizer, para fugir o nome, de algum procedimento ou de alguma situação para tratar ali ou sanar alguma situação, certo? Então, antes das 72 horas, mas para ela desenvolver essa infecção hospitalar antes das 72 horas, ela deve ter feito algum tipo de procedimento invasivo, né, que a contaminou e que a gerou essa infecção hospitalar. Entenderam a diferença? Minha gente, o chato de vocês custa abrir, viu? Ana Clara não está conseguindo entrar, Hein? Entendeu? Custa, viu, abrir o chat. Tu quer exemplo de quê, Flor? Diga aí. De antes de 72? Tia, dá um exemplo desse segundo ponto aí. Pronto, por exemplo, um cateterismo, né? Alguma coisa invasiva, uma medicação contaminada, uma seringa, uma agulha contaminada, não embalada, uma passagem de sonda não estéril, certo?
um exame invasivo, uma endoscopia, uma colonoscopia, algum tipo de situação. Ei, coloca o cuscuz no fogo. Não, tá feito, tá quase feito. Coloca só o cuscuz aí no fogo, só um minuto. Liga, tá só, é só ligar ali o fogo. Bota o fogo baixo. Perdoe. Dona de casa é osso, meu povo, nessas coisas. Tá de conta de tudo, deixa eu fechar a porta. Só um minuto, Letícia. Pronto. Cuscuz, meu povo, olha, o almoço. Sim, Letícia, um exemplo. Pronto. Qualquer material, qualquer procedimento contaminado que essa pessoa recebeu, né, antes dessas 72 horas, né, vai ficar ótimo essa gravação, viu, Ana Mel, mulher? Olha, corta esses flash aí, viu? Tem que editar. Que acontece que ele vai chegar no hospital com uma série de sinais e sintomas. O médico pode sugerir alguns procedimentos invasíveis para diagnosticar o que é que aquele paciente tem. Tu chega no hospital com dor de estômago. Essa dor de estômago pode ser várias coisas. Entendeu? Ah, Flor, tá certo. Pode ser uma gastrite, aí tu precisa fazer um exame de endoscopia para saber se é uma gastrite. Se não for bem higienizada aquelas mangueiras, né, aqueles conectores ali para aquela endoscopia, tu não pode adquirir uma infecção. Tá lá no momento do diagnóstico, hein? Então, é isso que leva a essa infecção hospitalar antes das 72 horas. Algum procedimento, alguma coisa que você recebeu, aí ela vai, certo? Botou um pouquinho. Ó. E essa de cima aí que fala, né, que após as 72 horas, ela também pode ser por algum tipo de procedimento invasivo. A própria mão, né, que não foi bem higienizada, contaminada do profissional de saúde, que levou aquela contaminação para aquele paciente, levou de um paciente para outro. Então, é ótimo, né? Não tão prestativa, meu Deus. Então, são essas situações que vão, né, em que ocorreu a contaminação da infecção hospitalar. Certo? Dúvidas? Entendeu, Letícia? Ótimo. Cadê a água? Deixa eu pegar minha roupa. Pronto. Aqui nesse outro slide aqui, a gente vê aqui os principais tipos, alguns tipos, né, de infecções hospitalares. Tem bem mais, né, mas aqui são alguns exemplos, certo? De infecção hospitalar. A gente pode ter aí, né, a situação de adquirir uma infecção hospitalar pelas vias urinárias. E eu disse há pouco tempo a vocês que essa infecção urinária, ela é mais propícia a acontecer, né, naqueles pacientes em situações graves que requer o uso de uma sonda vesical de demora. Sonda vesical de demora. Existem dois tipos de sonda vesical. A sonda vesical de demora e a sonda vesical de alívio. A gente ainda vai estudar essas sondas, certo? A sonda vesical de alívio, o que é aliviar? Tu tá aí apertado para ir no banheiro. Aí tu vai ao banheiro, tu faz a tua excreção urinária, então tu ficou o quê? Aliviado, né? Alivia. Então, a sonda vesical de alívio a pessoa está impossibilitada ali em alguma situação de urinar, passa a sonda de alívio, esvazia a bexiga e retira a sonda. Esse tipo de sonda ela não vai causar grandes problemas de infecção urinária. Por quê? Porque ela é ali daquele momento, né?
As sondas, meu povo, quem prescreve a utilização da sonda para aquele paciente é o médico. Senhorita. Obrigada, senhorita. Veja a porta. Quem passa a sonda, né, a prescrição da sonda, é o médico, certo? O enfermeiro faz o procedimento e passa a sonda para o paciente, certo? O técnico, ele faz a manutenção dessa sonda, ele faz a limpeza, ele faz o esvaziamento do coletor urinário, ele vai estar ali observando, né? Porque quem está mais próximo ali do paciente, como é que estão as situações na uretra do paciente, se tem algum aspecto de irritação, de vermelhidão, né? Está ali fazendo o controle dos sinais vitais diário, observar se o paciente tem febre, a temperatura, ela é um parâmetro extremamente importante, né, de ser observado diariamente ali naquele paciente para detectar algum tipo de infecção urinária, né, ou infecção em qualquer região do nosso corpo, certo? Então, aquele paciente que vai para um hospital, vai ficar internado e vai ficar com a sonda vesical de demora, ele vai ter maior chance de ter uma infecção urinária, certo? Então, a sonda vesical, ela é uma porta de entrada ali para aqueles micro-organismos que estão ali no ambiente, adentrar aquela sonda, seguir pela uretra, adentrar a bexiga, né, causar uma cistite, né, que é a infecção urinária baixa, ou uma pielonefrite, a infecção urinária alta, a nível renal, né, lá nos rins. Diga a vocês, não é algo muito bom não. Nefrite, até os meus rins doem. Também, né, infecções hospitalares por cirurgias. Alguns hospitais, eles tentam fazer a profilaxia, né? O que é isso, profilaxia? É administrar antibiótico ali momentos antes de algum tipo de cirurgia, certo? Por exemplo, uma mulher vai... Na minha época de orientadora de estágio no hospital, né, eu orientei estágio no hospital. Por avisar. A gente fazia muito isso, a profilaxia com antibiótico, né, para as mulheres que iam parir, né, de parto cesariano. A gente sabe que o parto cesariano é um parto invasivo, né, que requer o uso de instrumentais, que requer a manipulação, né, dos órgãos reprodutivos ali da mulher, né, para poder tirar o concepto, né, a criança. Profilaxia, né, com antibiótico. E essa profilaxia com antibiótico é a prevenção, né, de possíveis complicações e infecções daquela cirurgia, certo? Então, materiais que não foram esterilizados direito, técnicas que não foram bem feitas, a lavagem das mãos que não foi bem executada pelo cirurgião e pela equipe, né, cirúrgica, do centro cirúrgico, o ambiente cirúrgico, a sala cirúrgica que não está esterilizada, toda a sala cirúrgica precisa estar, né, desinfectada, limpa, esterilizada, todos os materiais invasivos e não invasivos, né, estarem limpos, desinfectados ou esterilizados, certo? Então, a gente se evita aí as infecções por cirurgias. Que pode acontecer. Às vezes, uma pessoa faz uma cirurgia quando pensa que não, as paredes ali, né, a pele se abre, ocorre a deiscência de paredes. Então, aquela pessoa ali teve uma infecção ali naqueles tecidos que dificultou, que impossibilitou o processo de cicatrização fisiológica, né?
esterilização e a desinfecção, certo? Infecções respiratórias, né? Essas situações de infecções respiratórias, elas podem acontecer mediante aquelas pessoas que estão utilizando ventiladores mecânicos, né? A gente está vendo bastante essa situação agora com os casos de coronavírus, né? Muitas pessoas necessitando de serem entubadas, e aí eleva o risco para as infecções respiratórias, o acúmulo de muco, né? Que o próprio pulmão, o próprio sistema respiratório produz, e aquele acúmulo de muco, ele pode gerar, né, esse processo infeccioso, principalmente nesse sentido, né, pessoas que estão entubadas, que estão em ventilação mecânica. Outra situação de adquirir essa infecção respiratória é por meio de contaminação aérea, né? Tive contato com micro-organismos, né, que estão suspensos no ambiente ali, e respirei aquele micro-organismo e ele adentrou o meu sistema respiratório, né? Então, pode acontecer também se o ambiente estiver ali com micro-organismos que têm essa capacidade de adentrar o nosso corpo, né, pelas vias respiratórias, certo? E aí a temida sepse, né, meu povo? A septicemia, né? Que a sepse, ela vai deixar de ser aquela infecção local. Até agora nós falamos de infecções locais, restrita a um sistema. Por exemplo, infecção urinária, está ligada a quem? Ao sistema urinário, né? A infecção cirúrgica, está ligada, ela está direcionada ali para o sistema respiratório. Já a sepse, isso, Andresa, né, é aquela infecção generalizada. Por que ela recebe esse nome de infecção generalizada? Porque ela é uma infecção que ela vai estar presente na corrente sanguínea, né? E a gente sabe que o sangue, ele não passa só por algumas partes do nosso corpo, ele percorre todo, né, o nosso sistema, né? De cima a baixo, de baixo a cima, todas as partes do nosso corpo têm a circulação sanguínea. E esse sangue está contaminado, certo? Então, a sepse, ela pode gerar um processo infeccioso no cérebro, no sistema digestório, intestinal, fígado, baço, né? Então, os órgãos essenciais, né, eles vão estar afetados com esse tipo de contaminação, dessa infecção. Existe também o chamado choque séptico, certo? O choque séptico, ele vai atingir, né, ele causa um colapso no corpo, né? É aquela infecção generalizada bem mais, é uma complicação da infecção da sepse, né? O choque séptico. Então, ele vai causar aí órgãos alvos ali daqueles sistemas, né? O sistema nervoso central, qual é o nosso órgão alvo? Cérebro, né? O nosso sistema circulatório, qual é o nosso órgão-alvo? Coração. O nosso sistema renal, qual é o nosso órgão-alvo? Os rins, certo? E assim vai. Então, ele vai causar esse colapso, né? Então, o choque séptico, ele proporciona também essa complicação generalizada. É o paciente que precisa estar em UTI, né? Ele vai ter dificuldades cardíacas, respiratórias, urinária, ele vai ter que estar todo monitorado, sonda vesical, sonda nasogástrica, entubado, né? Monitorado, usos de antibiótico de amplo espectro para poder controlar essa sepse, né? Em situações mais graves, onde o sistema imunológico também não tem uma resposta de reação para sanar, para conter essa sepse, né?
ele pode levar o paciente ao óbito, né? Algumas pessoas acabam com alimentos estéticos, mas teve uma modelo, uma funkeira, alguma coisa assim do tipo, que faleceu há pouco tempo por um procedimento estético, né? Vocês souberem, lembrarem a causa da morte, eu não lembro se foi sepse ou se foi procedimento mal executado. Então, esses tipos de infecção hospitalar são os mais comuns, né? Urinário por conta do uso prolongado da sonda vesical, cirurgia por materiais não esterilizados, né, adequadamente, ambiente cirúrgico, centro cirúrgico não esterilizado, lavagem das mãos não bem executadas, né? O procedimento também mal feito, também acarreta. Infecções respiratórias, uso de ventiladores mecânicos ou micro-organismos, né, suspensos no ar onde a pessoa respira e aí pode gerar aí essas complicações. E a sepse, que essa infecção ela deixa de ser ali localizada e passa a ser generalizada, né? Ela percorre a corrente sanguínea e aí acaba afetando os órgãos-alvos, todos os sistemas do organismo. Na maioria das vezes, tu diz com antibióticos, Laura? Geralmente, essa profilaxia com antibiótico, ela é mais propensa, ela é mais prescrita em procedimento cirúrgico. Você vê, certo? Então, a gente tem que seguir a prescrição médica. Nós não podemos fazer nada, nenhum tipo de procedimento ou administrar qualquer tipo de medicamento que não esteja prescrito, certo? Então, eu não posso fazer isso. Eu posso ter minhas penalidades cabíveis por administrar aquilo que não é da minha competência ou que não foi prescrito. Se a paciente tiver alguma situação adversa, alguma alergia, alguma coisa, aí eu vou ser responsável. Não prescrito, entendeu? Então, essa profilaxia com antibiótico a gente só faz se for prescrita pelo médico. Se ele prescrever, a gente executa, porque está documentado. É um documento ali e aí a gente vai fazer a prescrição. É o que eu estou te dizendo. Só se tiver prescrito, a gente faz, certo? No mais, a prevenção, a profilaxia que a gente vai fazer são as medidas básicas de lavagem das mãos, utilizar materiais que estão no prazo de validade, embalado, né? Uma técnica asséptica ali com o paciente. Aí, essas medidas preventivas, elas não vão estar prescritas ali no papel. Nós é que temos que executar elas diariamente, certo? O pessoal deu a hora, não foi? Combinada? Hein?